pessoal, tudo bem? A temática da aula de hoje é sobre classificação de estruturas. Classificar uma estrutura basicamente tem uma relação direta com a qualidade ou a estabilidade que ela vai ter. Então, por isso, saber classificar uma estrutura é, sim, um conteúdo muito importante. Nós temos a possibilidade de classificar estruturas em três possibilidades, certo? Nós temos a possibilidade dessa estrutura ser determinada como hipostática, isostática ou hiperestática. Se ela for uma classificação quanto a hipoestática, nós podemos entender que essa estrutura ela não tem estabilidade. E com isso também nós podemos compreender que ela possui poucas reações de apoio ou reações de apoio insuficientes para que ela se torne uma estrutura estável. Então, eu sempre digo que estrutura hipostática, ela existe em análise, ela existe enquanto nós, estudantes, estamos determinando aquilo, essa classificação. Mas a estrutura hipostática, ela não existe na prática, na nossa prática profissional de engenharia. Por quê? Porque a estrutura hipostática simplesmente ela entra em colapso, ela não tem condições de apoio suficientes para dar a ela estabilidade. Ok, nós temos a possibilidade de classificarmos uma estrutura quanto a isostática. Isostática é quando nós temos uma estrutura que é estável e que possui quantidade de reações necessárias e suficientes. Ou seja, ela é o limite entre a hipo e a hiper, certo? Por quê? Olha só, estrutura hiperestática também possui apoios ou reações necessárias e suficientes, só que a diferença entre a iso e a hiper é que uma estrutura hiperestática, ela possui sempre número de reações maiores do que o número de equações disponíveis para que nós possamos calcular essas reações com o somatório de forças no plano, equações do plano. Quais são as equações no plano que nós temos? Nós temos somatório de forças em x, y e somatório de momentos nos apoios. Quando se tratar de uma estrutura hiperestática, nós vamos ter sempre mais que 3 reações. E quando se tratar de uma estrutura isostática, nós teremos exatas 3 reações. Que, neste caso, quando for isostática, somente com essas 3 fórmulas, com essas 3 equações, nós conseguimos determinar todas as reações. Quando se tratar de uma estrutura hiperestática, somente essas equações não são mais suficientes para que nós possamos encontrar o valor de todas as reações envolvidas, certo? Então, nós podemos classificar ela quanto hipo, não tem estabilidade. Tanto iso quanto hiper são estruturas estáveis. A diferença é que isostática tem só 3 reações de apoio e que são supridas por essas fórmulas. E hiperestática, só essas fórmulas não são suficientes. E aí, pessoal, existem métodos, sim, para que nós possamos encontrar todas as reações excedentes. Mas não é da temática da aula de hoje, ok? Bom, vocês estão percebendo que tem esse G, né? G menor que 0, G igual a 0 e G maior que 0. Esse G, na verdade, é o grau de hiperestaticidade de uma estrutura. E ele serve para que nós possamos classificar a estrutura também. Bom, nós temos 2 fórmulas básicas que vão nos auxiliar a encontrar o valor de G para cada estrutura. Nós temos, então, G igual a R menos E, que nós utilizamos em estruturas que não possuem rótula. Nós temos aqui a representação gráfica de uma rótula, certo? E nós temos essa segunda equação, G igual a R menos, abre parênteses, E mais R minúsculo, fecha parênteses, que nós utilizamos quando tem rótula. Bom, vamos entender a diferença primordial entre essas 2 fórmulas para que nós possamos entender quando que vamos utilizar cada uma delas. Vamos lá. A primeira equação, que é a mais simples, ela é utilizada em estruturas que não possuam rótulas, onde nós vamos considerar apenas
o número de reações envolvidas naquela estrutura, porque cada estrutura tem um certo tipo de apoio, certa quantidade de apoios necessários, e que isso vai me dar um número final de reações da estrutura em análise. E menos esse E maiúsculo. Esse E maiúsculo, ele se remete ao número de equações no plano que nós temos nas estruturas. É importante nós frisarmos nessa aula que nós não vamos trabalhar com estruturas que tenham 3D. Então, nós consideramos que em estruturas no plano, somente em 2 dimensões, nós temos somente essas 3 equações. Somatória de forças em x, em y e nos momentos. Então, no plano, esse nosso E sempre vai valer 3, porque temos 3 equações possíveis para trabalhar. Nós podemos ter também estruturas que tenham rótula, e aí, quando a estrutura tiver rótula e você tiver que classificar ela, você tem que usar essa segunda equação aqui, ó. E por quê? Bom, se vocês se recordarem, rótula, ela apresenta no ponto em que ela está aplicada, momento igual a 0. Se a rótula nos diz que o momento é igual a 0, nós podemos também entender que se nós somarmos momento neste ponto, nós criamos uma equação a mais, onde o somatório de momentos na rótula é igual a 0, assim como o somatório de momentos nos apoios. Então, nós podemos entender que a rótula, ela nos dá equações a mais que podem ser utilizadas para que nós possamos encontrar o valor das reações, certo? Por isso que eu estou somando as rótulas nas equações. E como que a gente vai somar, né? Quanto equivale este R, nós vamos aplicar nos exercícios agora a seguir, tá bem? Bom, vamos lá, vamos iniciar aqui, gente. Olha só, eu tenho a estrutura mais convencional, né, que a gente já aprendeu e utilizou bastante, que é uma estrutura isostática, mas nós vamos aplicar ao conteúdo só para título de conhecimento e poder chegar nos exercícios um pouco mais complexos. Então, nós temos aqui apoio de primeiro gênero, de segundo, nós inserimos as reações onde elas existem. Reparem que não importa o valor da reação, o carregamento, o comprimento, as distâncias, isso não interessa no momento. Classificação, ela basicamente é o número de reações, ou seja, o tipo de vínculo que você está querendo utilizar, está projetando a ser utilizado nesse seu projeto, nessa sua estrutura, nesse seu elemento, certo? Nesse caso, por ser uma estrutura que não tem rótulo, eu uso a fórmula mais simples, né? Eu tenho 3 reações, que são essas destacadas em vermelho. Equações no plano são sempre 3, então deu G igual a 0. Quando nós temos G igual a 0, classificamos como isostática, que é o que está escrito aqui, iso, ok? Vamos para o próximo exemplo. O que mudou do primeiro para o segundo, gente? Que agora eu inseri uma rótula, certo? Por ter uma rótula neste exemplo, agora nós vamos ter que usar essa segunda fórmula, que é uma fórmula um pouco mais trabalhosa, certo? Assim, trabalhosa porque ela tem um elemento a mais, mas ela não chega a ser algo totalmente difícil. Por quê? Olha só como é que a gente faz. Coloquei aqui a nossa fórmula. Quantas reações nós temos? Continuamos tendo 3. Quantas equações no plano? Continua sendo 3, né? Lembrando essas 3 equações. Mais o R. Como que eu faço para determinar este R, o valor que eu devo inserir nessa fórmula? O que você vai fazer? Você vai analisar cada rótula individualmente, tá? Por exemplo, nesse caso nós temos uma única rótula e nós vamos aplicar a seguinte fórmula básica. Número de barras conectadas a esta rótula, menos 1. Quantas barras eu tenho conectada? Lembrando, toda vez que nós inserimos uma rótula numa estrutura, cria-se naquele ponto um nó, e nó divide barra. Então, nós temos uma barra esquerda e uma barra direita. Logo, nós temos 2 barras que se conectam nesta rótula. Menos 1 porque é da fórmula. 2 menos 1 vai dar 1. Então, este número 1 é que eu utilizo aqui na minha conta, ok? Isso eu tenho que fazer para cada rótula, tá bom?
Então, no final, nós temos G menos 1 e toda vez que for menor que 1, nós vamos classificar como uma estrutura hipoestática. Existem alguns detalhes quanto à classificação que nós precisamos nos ater muito, que são os próximos exemplos que nós vamos trabalhar aqui agora, tá bom? Vamos lá, nesses dois exemplos aqui, gente. Olha só, o que eu tenho nesse caso? Eu tenho uma estrutura que tem 3 reações. Por quê? Porque ela tem 3 apoios de primeiro gênero, ok? Por ser uma estrutura que não tem rótulo, então nós usamos essa primeira equação aqui. Número de reações nós temos 3, número de equações no plano também nós temos 3. Isso nos diz que o nosso G é igual a 0. Seguindo a nossa classificação matemática, deveríamos ter concluído que ela é uma estrutura isostática, certo? Não. Por quê? Porque além dessa classificação, nós temos que analisar outros fatores importantes. Por exemplo, não importa o número de reações que uma estrutura tenha se ela apresenta deslocabilidade livre em qualquer um dos eixos. O que seria ela ser deslocável em um dos eixos? Pensa comigo, gente. A função da reação é equilibrar cargas, ok? Neste caso, eu não tenho nenhuma reação no meu eixo X. Isso significa que qualquer carga que eu inserir no meu eixo X, a estrutura vai se deslocar, porque não tem nenhuma reação para impedir este movimento. Então, neste caso, ela é hipo, não importando o número do G, importando a estabilidade. Então, neste caso, ela é hipostática com a justificativa de que ela tem deslocabilidade no eixo X. O nosso próximo exemplo aqui embaixo, ele é extremamente similar. Olha só, nós temos agora 3 reações, todas provenientes de apoio de primeiro gênero, alguns orientados para a esquerda, outros para a direita. Tudo bem. Por não ter rótula, né? Essa primeira equação. Ok, então vamos lá. Quantas reações eu tenho? 3 reações no total. Equações no plano? Sempre 3. O nosso G deu igual a 0. Novamente, deveríamos ter colocado isostática? Não, ela é hipo. Por quê? Porque nesse caso, assim como no exemplo anterior, nós temos uma certa deslocabilidade livre. Só que agora não é no X, é no Y. Significa o quê? Que neste caso, qualquer carga que eu inserir no eixo Y, a estrutura vai ter um certo movimento. Por quê? Porque ela não tem nenhuma reação para combater este movimento. Então, vocês perceberam que sim, calcular o G, ele é importante, mas o ideal é que você, depois que encontrou o G, volte para a estrutura e analise a sua estabilidade, ok? Assim como nós temos possibilidade de ter deslocamento livre em X e Y, nós temos a possibilidade de ter giro livre também. Por exemplo, vamos analisar essa próxima estrutura aqui, gente. Temos 2 reações neste apoio, mais uma nesse. Por se tratar de uma estrutura sem rótula, então nós usamos a primeira equação. Vamos lá. Quantas reações? Temos 3. Quantas equações no plano? Sempre 3 também. G igual a 0, novamente, né? Vamos no ISO? Não, vamos no hipo. Por quê? Nesse caso, essa estrutura, ela apresenta giro livre, certo? Como que eu sei que uma estrutura apresenta giro livre? Porque todas as reações estão convergendo em um único ponto. Que ponto é esse? Esse daqui, gente, olha só, tá? Se você imaginar uma linha de ação para cada reação, o que acontece? Essas 2 reações aqui de X, elas têm essa linha de ação aqui que eu tô fazendo, ó. E essa reação de Y tem esta linha de ação. Vocês perceberam que todas as reações, elas se encontram em um único ponto? Então, neste caso, o giro é livre. Qualquer carga externa que tenha tendência de fazer essa estrutura girar, essas reações não terão capacidade de evitar esse giro. E tanto deslocamento em X, deslocamento em Y ou giro livre causam instabilidade e por isso devem ser classificados como hipostática, ok? Bom, vamos lá. O que mais que a gente pode analisar? Vamos supor que nós temos aqui um pórtico
e que ele tem algumas rótulas, né? Porque nem sempre nós vamos ter uma rótula só, às vezes nós temos várias, né? E nós precisamos fazer essa continha que eu fiz aqui, ó, para cada uma, certo? Ok. Por se tratar de rótula, então nós usamos essa segunda equação. Tá aqui ela, ó, beleza? Nesse caso, o que vai acontecer aqui, gente? Bom, nós temos no total 6 reações. Nós temos 3 equações no plano, porque isso indifere se você tem rótulo ou não, né? Toda estrutura em 2D sempre vai ter 3 equações. E nós temos que descobrir esse R minúsculo que é proveniente das rótulas. Como já dito antes, nós temos que fazer análise para cada rótula de maneira individual. Como que a gente faz isso? Vamos observar essa aqui, que é a mais superior. Quantas barras conectadas eu tenho? 2, né? 2 barras inclinadas. Menos 1 porque é da fórmula, então essa rótula, número 1. Vamos analisar essa que está à esquerda. Quantas barras eu tenho conectada nesta rótula? Eu tenho 3. 3 menos 1, resultado 2. E aqui à direita é espelho, né? Porque é a mesma coisa. Então, no final, esse R é o somatório destes resultados, ok? Por isso que aqui está o número 5. O que acontece? Um detalhe extremamente importante. Os alunos não querem fazer essa análise de número de barras conectadas menos 1. O que é que normalmente se faz? Conta o número de rótulas. Nesse caso, tudo bem, né? Eu tinha uma rótula, coloquei 1. Nesse caso, o que acontece? Eu tenho 3 rótulas. Se você colocar 3 aqui, gente, vai dar uma análise incorreta, tá bom? Vamos lá. Entendi que é 5, né? Quando fiz a conta, deu G menos 2. Então, é o seguinte, né? Nós vamos aprender nas aulas de estruturas rotuladas, mais pra frente, depois, que é o seguinte... Nunca se rotula estrutura isostática porque ela desce, ela perde 1 grau. Então, ela sai do iso, que é o limite, e ela vai lá para o hipo. Se nós fizermos a análise dessa estrutura sem rótula, com certeza ela vai dar hiper. Mas, como a gente quis colocar um monte de rótulas, né? Ela foi lá para o hipo. Ou seja, não devemos rotular uma estrutura em todos os pontos. Existem critérios para que nós possamos inserir essas vinculações sem tornar uma estrutura instável, ok? Devemos ter este cuidado, certo, gente? Então, recapitulando, saiba quando você usa essas duas fórmulas, ok? Toda vez que você finalizar, encontrar o seu G, volte na estrutura e analise a sua estabilidade. Relembrando, nenhuma estrutura pode ter deslocamento livre, tanto x quanto y quanto z. Certo, pessoal? Muito obrigada pela atenção, por terem assistido até o final. Vou deixar meu e-mail aqui na descrição do vídeo se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem mandar algum exemplo pra gente discutir aqui no canal, certo? Obrigada, pessoal. Bons estudos!